Grande alegria estar aqui com os irmãos. É muito bom participar do culto, né? O pastor Willis falou hoje aqui no começo desse culto, né, de um tempo muito importante para a igreja, que é o tempo do culto público, né? Eu concordo, pastor Willis, plenamente com essa colocação, né? Nós temos dito isso na igreja também, cremos nisso, né? Que o ponto alto da igreja é quando ela se reúne para adorar o seu Deus, o seu Salvador, né? Isso é algo assim extraordinário, não é pouca coisa, não menospreze o culto, não menospreze a igreja reunida, porque não é pouca coisa. Deus se faz presente, né, na igreja reunida, e é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, né? Temos sido muito abençoados desde ontem, a convivência com os irmãos, com o pastor também, com a sua família, com a irmã, tem sido muito prazeroso para nós, né? Muito prazeroso. Eu esqueci de falar ontem que os nossos filhos não vieram. Nós temos 3 filhos, né? O Samuel com 20 anos, a Sara com 18 e o André com 13. Mas eles tinham um compromisso lá de estudo, tem trabalho agora, o Samuel já no trabalho, faculdade, a Sara se preparando para a faculdade, tinha curso. Então eles não puderam estar aqui com os irmãos dessa vez, né? Mas tem sido muito bom, muito edificante, né? Agora, a cantar sobre a bondade de Deus, eu gosto muito dessa música, né? Aliás, o tema da bondade de Deus é um tema encantador, né? Sentar-se para uma refeição, comer um prato de comida, não é? É sentir um pouco do gosto da bondade de Deus. Fazer isso em família, então, ver um filho se alimentar, é uma alegria muito grande, não é? Muito grande, bondade de Deus, né? Salmo 33 fala que a terra está cheia da bondade do Senhor, né? O Senhor é muito bom, mas nós precisamos cantar para Ele. Precisamos lembrar disso, e é a bondade dEle que nos sustenta, né? É por Ele ser bom que nós somos sustentados, é por Ele ser bom que nós estamos aqui, nós desfrutamos desse privilégio, como o pastor falou, de sermos igreja, né? Desse milagre, né? De sermos igreja do Senhor, é tudo a bondade de Deus. Queridos, sem mais demora, eu gostaria de convidar a vocês a abrirem suas Bíblias, por favor, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós olhamos para alguns versículos ontem, hoje eu gostaria de olhar com os irmãos para mais alguns versículos. Capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 18 até o 25. Um texto em que fala da loucura mais sábia do mundo, que é um Salvador crucificado. E naquela igreja, falamos ontem aqui um pouquinho que aquela era uma igreja complicada. Todo mundo que fala da primeira carta aos Coríntios vai falar, olha, a igreja de Corinto era complicada. E um dos grandes problemas naquela igreja era que havia divisão naquela igreja. Haviam partidos, haviam divisões ali. E um dos motivadores para aquelas divisões que aconteciam naquela igreja era a valorização da sabedoria deste mundo. E um orador, ele no primeiro século, lá atrás, no tempo em que essa carta foi escrita, ele faria todo o possível para enfeitiçar os seus ouvintes, para conquistar os seus ouvintes com a sua capacidade de falar bem. Veja bem, não pelo conteúdo necessariamente, mas pela sua capacidade em falar bem. E o conteúdo do que ele falava era algo secundário, mas o desempenho da maneira como ele falava era algo que vinha em primeiro lugar. Mas o apóstolo Paulo não agia assim. Embora ele fosse alguém muito capaz, com muito estudo, né, e muita capacidade, ele não agia assim. E isso porque ele entendia que isso desviava a atenção da mensagem que transforma. O apóstolo Paulo, ele não pregava para impressionar as pessoas com a sabedoria humana, mas ele contava com o poder do evangelho, o poder da mensagem que ele pregava. Por isso ele diz aí no versículo 17, né, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, ele vai falar, olha, eu prego o evangelho não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Está dizendo, olha, essa mensagem chamada de evangelho, ela é poderosa e ela tem como conteúdo a cruz de Cristo.
Então ele está esclarecendo para aqueles irmãos, olha, vocês acham que o evangelho é uma forma de sabedoria? Calma lá, considerem a mensagem. A mensagem que vocês têm ouvido, ela se baseia na história de um Messias crucificado. Quem, em nome da sabedoria, teria inventado isso? Inventar uma história como essa em nome da sabedoria é algo estranho. Pensem um pouco mais, ele disse para eles. Considerem os beneficiários dessa mensagem. É sobre isso que ele vai falar na sequência do texto, a partir do versículo 26. Considerem aqueles que receberam essa mensagem. Quem, em nome da sabedoria, os teria escolhido para ser o povo de Deus? E ele sabia que aquela igreja não era formada de pessoas especiais, não. Eles tinham um passado comprometedor. Ele diz, não, olha, isso não é algo que reflete a sabedoria desse mundo. Por fim, ele diz, e aí ele vai falar disso no capítulo 2. Lembrem-se da minha pregação, e ele esteve muito tempo com aqueles irmãos, pregando entre eles. Ele diz, quem em nome da sabedoria teria vindo com tamanha fraqueza? Porque foi isso que eles viram do apóstolo Paulo. Eles viram fraqueza. No entanto, os resultados foram muito bons. E com isso, queridos, ele está chamando aqueles irmãos para deixarem a sabedoria desse mundo e se voltarem para algo que é mais poderoso. Então, o próprio evangelho, os crentes que Deus escolheu e o apóstolo da fraqueza, tudo isso é destinado a acabar com o fascínio que aqueles irmãos tinham com a sabedoria deste mundo. No texto que estudaremos agora, o apóstolo Paulo afirma que nenhum simples ser humano jamais teria sido capaz de imaginar o plano de Deus para a redenção. Ninguém conseguiria imaginar isso. Ninguém conseguiria traçar um plano desse para a redenção do ser humano por meio de um Messias crucificado. Porque isso é absurdo demais. É humilhante demais para uma divindade. Uma história como essa, como é a história que o Evangelho conta, é algo humilhante demais, absurdo demais para uma divindade. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra de Deus diz assim, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Impressionante o texto, não? Impressionante. Nós vemos no versículo 18 que lemos que a missão de Cristo revela a sabedoria e o poder de Deus. O texto começa aí com uma conjunção pois, e aí aponta o versículo 17, nos faz voltarmos para o versículo 17.
E aí há uma ligação com a referência do apóstolo Paulo à cruz de Cristo, que ele fala no versículo 17, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, no versículo 18, nós temos uma explicação. E ele vai dizer que a mensagem da cruz é a mensagem que proclama um acontecimento de significado teológico e histórico. Ou melhor, um acontecimento histórico que tem um significado profundo, teológico. Ela aponta para Cristo que sofreu a morte de um criminoso, mas que afeta o destino eterno do homem. Há um discurso humano que pertence à sabedoria humana, e ele cita isso no versículo 17 também, mas há uma mensagem cujo conteúdo é a cruz. E essas duas se opõem, elas não estão alinhadas, elas não estão juntas. Não, o discurso humano, ele está de um lado e a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho está do outro lado. E aqui, essa mensagem da cruz, ela divide a humanidade em dois grupos. Toda a humanidade, não só as pessoas de Nova Friburgo, não só os brasileiros, mas toda a humanidade é dividida em dois grupos. Os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. Os que estão no caminho da perdição e os que estão diferentes dos que estão no caminho da salvação. Mas os judeus não dividiam o mundo assim. Os judeus dividiam o mundo entre os judeus e os gentios. Era assim que eles dividiam o mundo. Os greco-romanos, eles se viam de um lado e do outro lado estavam os bárbaros. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, a divisão correta não é essa. Uma divisão precisa na humanidade é entre os salvos e os perdidos. E quem gera essa divisão? A mensagem do evangelho. Ela revela essa divisão, ela aponta para essa divisão. Ele diz também que a palavra da cruz é loucura. Essa mensagem é vista como loucura para os gentios e judeus contemporâneos de Paulo. O relato da morte de Cristo numa cruz fora da cidade de Jerusalém era uma loucura. Que história é essa você está falando? Que coisa estranha você está falando? Os romanos consideravam a crucificação uma morte apropriada para os escravos. Os judeus a viam como algo vergonhoso, previsto na lei. De fato, a palavra da cruz, a mensagem da cruz e a palavra do evangelho, ela é loucura para o ímpio. Ela é loucura para aquele que está perdido. Uma grande loucura. Mas para o salvo, ela é o poder de Deus. E aqui ele diz, para nós, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, e aqui o apóstolo se inclui, ele diz, para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Essa mensagem estranha para muitas pessoas, para nós, ela é o poder de Deus. O justo sofreu pelos injustos. Nós não estranhamos isso, nós nos alegramos com essa mensagem. À medida que reconhecemos o nosso pecado, a nossa injustiça, o merecimento da condenação, e a mensagem do Evangelho diz que a condenação necessária, porque Deus é justo, Deus ele não ignora o pecado, a condenação era necessária para os pecadores e ela aconteceu naquela cruz. O justo sofreu no lugar dos injustos. E isso não é loucura para nós. O castigo que merecíamos caiu sobre o santo. Bondade de Deus.
Justiça e bondade de Deus se encontraram naquela cruz. E a justiça do santo que se entregou naquela cruz foi atribuída aos que creem. Ele recebeu a punição dos pecadores e os pecadores receberam a sua justiça. Isso não é loucura. Isso é algo extraordinário que nenhum ser humano foi capaz de imaginar. Esse é o poder de Deus para os que estão sendo salvos. Mas o homem natural, ele reage contra a simplicidade do plano de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo 19. Ele demonstra que há uma oposição implacável entre a sabedoria humana e a palavra da cruz. Essa loucura de Deus, loucura entre aspas, não é? Com a mensagem da cruz, é a maneira de Deus anular e destruir a sabedoria humana. As Escrituras já haviam falado a respeito disso. Agora Deus está fazendo acontecer. E para demonstrar isso, o apóstolo Paulo cita aqui o que está lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 14. A palavra de Deus diz assim lá, por meio do profeta: por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Deus, ele combate a loucura do ser humano de tentar competir com ele. Deus combate isso. O contexto lá do profeta Isaías é de advertência a Israel para não tentarem competir com Deus. Não façam isso. Isso sim é uma loucura de fato. O argumento do apóstolo Paulo aqui não é que Deus ele tenha ocultado dos sábios o entendimento, e sim que ele executou na morte de Jesus uma obra que desafia o entendimento puramente racional. Desafia. Alguém que olha, ouve essa mensagem e diz assim: não, mas olha só, isso não é algo assim racional. Não, isso não cabe no que eu estou acostumado. Isso não cabe. E de fato, é verdade, não cabe mesmo. Não cabe. No padrão humano, para começo de conversa, não cabe no padrão humano de justiça. Como que pode alguém sofrer no lugar do outro? Isso não está certo. No padrão humano, não. Na justiça divina, sim. Sim. Os verbos usados aqui no versículo 19, eles são fortes. Ele diz: destruirei, rejeitarei ou aniquilarei. A sabedoria dos sábios, a inteligência dos inteligentes. Ele está dizendo que quem vive segundo as tradições humanas e não segundo a revelação de Deus vai perecer. Não é possível ignorar a revelação de Deus e ser salvo. A revelação de Deus é necessária para a salvação. O homem não é páreo para o poder de Deus. Deus não fez o ser humano para ser independente. Mas sem o Senhor o homem busca essa independência. Sem sucesso. Mas ele busca, ele insiste, ele é teimoso. Ele é muito teimoso. Mas a mensagem do Evangelho diz para ele: pare. Não siga nesse caminho. A missão de Cristo foge do critério pelo qual os homens não salvos avaliam sucesso e valor. É o que ele vai dizer aí a partir do versículo 20. A nossa vida, ela é baseada em mérito. Então você se esforça, nós ensinamos isso para os filhos, né? Meu filho, tem que estudar, minha filha, olha só, se dedique. Mas eu não gosto muito de matemática, mas tem que estudar matemática. Não tem, pastor? Tem que estudar matemática. Especialmente matemática, né? Tem que estudar matemática, tem que estudar português, tem que ler. Olha só, a nossa luta lá em casa com os filhos, desde pequenos. Precisa ler, olha só, tem que ler. Precisa. Depois você vai se beneficiar disso. Não é assim que nós ensinamos? Estude, se aplique, trabalhe bem, se esforce no trabalho, você vai se beneficiar desse esforço.
Mas com o Evangelho não é assim. Com o Evangelho, a salvação não é conquistada por esforço. E aí o filho diz, mas pai, eu estou me esforçando para ser salvo. Ele, não, meu filho, não. Não. A salvação não é conquistada por esforço. Porque o nosso esforço nós não conseguimos avançar em nada no que diz respeito à salvação. Podemos passar a vida toda, 50, 60, 80, 100 anos, nos esforçando e não conseguiremos a salvação. Porque a salvação não é obtida por meio de esforço. E aqui está a confusão na mente humana. Aqui fica a confusão. A sofisticação religiosa, a intelectualidade, os pensamentos, né, mais avançados humanos, seculares, não conseguem se apropriar da sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo explica isso citando, mais uma vez, o profeta Isaías, lá no capítulo 33, versículo 18, e ele faz uma série de perguntas retóricas. Aquelas perguntas que presumem uma resposta. Olha, não. Ele diz, onde está o sábio? Em lugar nenhum. Onde está o erudito? Olha, acabou o erudito. Onde está o questionador dessa era? Olha, ele não existe mais. O texto de Isaías indaga sobre o paradeiro dos opressores do povo de Deus. E o eco daquele texto aqui, na carta aos Coríntios, remete à destruição de todos os que se opõem a Deus e ao seu povo. E essa destruição é executada pelo Messias no final dos tempos. Diante do que Deus fez por meio da cruz, o que sobra dos sábios da presente época, daquela e da nossa? Ele está dizendo aqui, onde está o mestre da lei judeu? E eu lembro aqui de João 9. João 9, eu penso que é uma das histórias mais engraçadas da Bíblia. Também, é claro, não só engraçada, né? Uma história impressionante, né? A cura daqueles cegos de nascença. Mas eu gosto de contar João 9 para as crianças, né? As crianças ficam muito atentas ouvindo João 9. Mas há ali, uma das coisas muito engraçadas naquela história é que os mestres da lei, que são os mestres da lei, são os conhecedores, não é isso? São os professores. Eles assim, muito cheios de si. E quando eles se deparam com um milagre que Jesus fez, aquele rapaz, aquele cego de nascença é curado por Jesus. E eles ficam diante de um dilema. E eles não conseguem sair do dilema. Eles ficam chateados porque era sábado. Eles ficam chateados porque Jesus conseguiu curar aquele rapaz. Eles ficam chateados porque os pais do rapaz não negam que ele era cego. Embora não defendam o filho. Ele falou, olha, converse com ele aí. Ele já tem idade. Mas olha só, cego ele era. Ele nasceu cego. Não é? Os vizinhos ficam num dilema ali. E os mestres da lei, numa ironia enorme no texto, eles são os cegos da história. Eles são cegos que permanecem cegos. E aquele rapaz tem as suas 2 cegueiras curadas. São 2 milagres que acontecem ali. O primeiro é a cura da cegueira física. E depois, posteriormente, quando ele encontra Jesus, e é uma história assim, e ali a história é emocionante, não é? O próprio Jesus prega para ele sobre o Messias, e se apresenta como Messias, e ele crê. E ali a sua cegueira espiritual é curada. Aquele rapaz é curado 2 vezes. Enquanto isso, os mestres da lei, com toda a sua sabedoria, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade e com todo o seu orgulho, eles continuam na sua cegueira. E Jesus fala para eles, olha, vocês não são cegos não, vocês não se consideram muito bons? Olha só, eu vim para que os cegos tenham vista. Eu vim para aqueles que reconhecem a sua limitação, a sua incapacidade. Queridos, eu penso que o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, as palavras de Deus nos textos que lemos, tem a ver com João 9. Com esse dilema que não se resolve com a mente humana soberba como ela é. Não,
A sabedoria de Deus nos humilha. A sabedoria de Deus faz com que os sábios, segundo o mundo, se calem. O ato de Deus na cruz transformou a autossuficiência humana em loucura. Esse desejo de provar a autossuficiência, não é? Presente no coração humano, presente no coração de homens e mulheres. O Messias crucificado fez com que essa autossuficiência fosse declarada loucura. Sozinhos, ele diz no versículo 21, os seres humanos fracassaram totalmente na tentativa de conhecer a Deus. As criaturas sozinhas não conseguem descobrir o Deus vivo. O melhor que os seres humanos sozinhos conseguem fazer é fabricar deuses à semelhança de coisas criadas, ou à sua própria e distorcida semelhança. Nós lemos isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 1. O verdadeiro conhecimento de Deus só pode vir mediante revelação por meio do Espírito. O apóstolo Paulo vai falar mais sobre isso nessa carta, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Um Deus descoberto pela sabedoria humana será tanto uma projeção da queda humana, quanto uma fonte de orgulho humano. E o nome disso é idolatria. Você se lembra do que está lá em Êxodo 32? Enquanto Deus está falando para Moisés sobre a adoração que ele planejou, um caminho, não é, de acesso a ele, por meio da construção do tabernáculo, com sacrifícios, né, previstos. Deus estava falando com Moisés lá no alto do monte. Os israelitas deveriam estar aguardando, mas eles decidem agir do jeito deles. Eles decidem fabricar um Deus. E eles fabricam o bezerro de ouro. E o que eles fabricam foi problema para eles, grandes problemas. A sabedoria humana é assim, ela só consegue gerar idolatria. O homem, sem a revelação divina, o máximo que ele consegue fazer é gerar objetos idólatras, religiões idólatras. Ele não consegue chegar a Deus. Mas na sabedoria de Deus, e de fato Deus decidiu salvar pessoas por meio da fé na mensagem da cruz, e de nenhuma outra maneira. Essa é a vontade de Deus. Deus decidiu salvar pessoas por meio de uma mensagem tão simples que uma criança é capaz de entender. E uma criança é capaz de crer. Bem pequena ainda. Ela é capaz de crer, de ter o seu coração transformado. Essa mensagem é capaz de tirar essa criança da incredulidade e trazê-la para a fé. Essa mensagem, ela é tão simples. Aqui, os sábios, segundo o mundo, a consideram absurda e desprovida de sentido. Tamanha é a sua simplicidade. Queridos, mas a mensagem de um Messias crucificado para aqueles que creem é o caminho da salvação. Deus deu início à salvação e a resposta à graça é crer. Crer é depositar toda a confiança, é assumir o risco e pôr toda a sua confiança em Deus. Isso é fé. Mas, enquanto isso, o homem sem Deus, ele fica avaliando, e as suas avaliações, elas são comprometidas, são inadequadas para avaliarem o plano de redenção do homem. E é disso que ele fala nos versículos 22 e 23. Ele diz, olha, os judeus e os gregos, eles ilustram as idolatrias básicas da humanidade. Os dois grupos exigem, cada um exigindo que Deus haja da sua maneira. Idolatria é insistir que Deus haja de acordo com as nossas ideias pré-concebidas sobre como as coisas devem ser. Idolatria é isso, é dizer, Deus, mas eu quero que o Senhor faça assim, desse jeito aí eu não aceito. Imagine, nós não podemos falar assim com Deus, não é? Com o Criador do universo, com o Todo Soberano que adoramos aqui hoje. Mas os judeus fizeram assim. Eles disseram para Jesus, faça milagres.
Eles impuseram condições para Jesus. Olha, então faça isso agora. Mas espera aí. Alguém já tinha dito para Jesus isso antes. Você lembra quem disse? O tentador disse. Faça assim. Não, faça de tal maneira. E os judeus também. De maneira arrogante, não, nós queremos milagres. Impuseram para ele condições. Eles queriam reviver o tempo de Davi, de Salomão. Eles queriam que Jesus afirmasse a sua autoridade com exibições de poder. Eles queriam um guerreiro poderoso, não é? E o rei Davi foi um rei que trouxe muita honra para Israel com as suas vitórias. Eles queriam um libertador político poderoso. Afinal de contas, eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. E eles queriam então da parte de Jesus o quê? Libertação do Império Romano. Essa era a salvação que eles queriam. Com os gregos era diferente. Cada um do seu jeito. As idolatrias humanas, elas se revelam de maneiras diferentes. Mas o que há em comum entre elas é que todas elas são idólatras, são idolatrias. Sabedoria humana. Já os gregos gostavam de conhecimento. E eles, de fato, trouxeram grandes avanços para a civilização ocidental. Mas a sua idolatria era conceber Deus como a razão suprema. Eles gostavam do conhecimento. Queridos, pedir poder ou insistir na sabedoria, em algo razoável, lógico, são idolatrias do nosso mundo caído. Então não imponha condições para Deus. Alguns dizem assim, se o Senhor curar a doença grave que eu estou, aí eu vou crer. Não, não é assim que se fala com o Senhor. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou crer. Se o Senhor me livrar e aí uma condição, eu vou crer. Não é assim que se torna um salvo, um cristão. Nós precisamos aprender com o versículo 23. Um incrédulo se torna um cristão crendo no Cristo crucificado. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Esse é o conteúdo da nossa pregação. Deus pode atender a esses pedidos que citamos aqui, mas o que tinha de melhor e suficiente, Ele já fez por nós lá naquela cruz. Meus irmãos, e aqui nós temos uma fonte de consolo para os dias difíceis. Nos dias difíceis, naqueles dias de sombra, naqueles dias de dor, nós precisamos lembrar da grande demonstração de amor que recebemos da parte do nosso Salvador. Lá naquela cruz, quando Ele entregou o seu Filho, quando o seu Filho entregou-se voluntariamente, porque Ele não foi para ali forçado, quando Ele entregou-se à morte. Crer no Cristo pregado numa cruz significava o abandono dos conceitos que eram muito valorizados no primeiro século, tanto para judeus como para os gregos, ou para os brasileiros, não é? No nosso tempo, que valorizam as boas obras como caminho de salvação, que valorizam a idolatria de Maria. O Evangelho exige que abandonemos essas coisas. A mensagem do Evangelho nos chama a abandonarmos essas coisas. As tradições. Mas é uma tradição. Sim, é uma tradição errada. O Evangelho nos chama para a sabedoria de Deus. E isso envolve deixar a sabedoria do mundo. Embora as pessoas tenham a sua preferência por milagres e sabedoria, Deus dá para elas fraqueza e loucura. Elas ouvem que o Criador do universo morreu numa cruz em Jerusalém, no meio de 2 bandidos. Que história é essa? É a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. E sendo que Cristo crucificado é uma contradição de termos, talvez como gelo frito. Mas espera aí, um Messias não combina com crucificação.
Quando a gente vê o apóstolo Pedro reagindo, né? Jesus fala, olha, eu estou indo para a cruz. O apóstolo Pedro disse o que para ele? Senhor, é claro que não. É claro que não. O apóstolo Pedro protestou. E não foi só ele que protestou. Ele protestou porque a gente sabe dele porque ele falava na frente, né? Mas ele representava o que os outros estavam pensando. Não, o Messias. O Messias é o rei. O Messias é o ungido do Senhor. Como? Cruz. Isso não combina. A história não fecha. Não é algo lógico isso. O lugar do rei é no trono e não na cruz. Então isso não cabia na cabeça do apóstolo Pedro. Racionalmente ele disse, não, é claro que não. Messias significa poder, triunfo. Crucificação significa fraqueza, humilhação, derrota. Algo terrível. No tempo do Império Romano era o castigo supremo. Um romano não podia ser crucificado, porque era algo terrível. Mas Jesus morreu como alguém que cometeu um crime terrível contra o Estado. Para os judeus, simplesmente era impossível um Cristo crucificado. Impossível. Por isso ele tornou-se escândalo para eles. Escândalo. Isso não coube na cabeça deles. Para os gentios, isso soava como insanidade. Olha, você está louco. Lembra do apóstolo Paulo sendo tratado como louco enquanto ele pregava? Você está louco. Isso aí é loucura. O que você está falando? Por isso, judeus e gregos ficavam escandalizados com a mensagem cristã. Queridos, mas até hoje, quem não crê fica escandalizado com a mensagem do Evangelho. A justiça que provém de Deus incomoda o nosso padrão de justiça. Você quer provocar uma pessoa, mas cuidado, faça isso num contexto seguro. Se você disser para alguém assim, você sabia que para o maior bandido do nosso país, um político muito corrupto, não sei, pense em alguém terrível. Você sabia, você vai dizer para ele, você sabia que há esperança para ele. Se ele crer em Cristo, confessar os seus pecados e crer em Cristo como seu Salvador, você sabe qual será o destino eterno dele? O céu. Ele desfrutará eternamente de algo extraordinário. Mas se você não crer, o seu destino será terrível. Meu irmão, quando você falar isso, cuidado. Essa é a verdade, mas isso causa escândalo. A justiça humana não aceita isso e ele diz, não, mas eu sou melhor que esse bandido. Como você está dizendo que eu serei condenado e ele pode ser salvo? Sim, é isso que a mensagem do Evangelho diz. É isso que ela diz. Somente o que crê no crucificado será salvo. E aquele que entende que tem justiça própria, com toda a sua justiça própria, sem fé em Cristo, ele será condenado, até com a prática de boas obras. É uma mensagem que de fato causa escândalo. Por isso, apenas os salvos podem perceber como a missão de Cristo de fato realiza as maiores aspirações da humanidade. É sobre isso que ele fala nos versículos 24 e 25. O Messias crucificado é a expressão máxima do poder e da sabedoria de Deus. E ela está disponível tanto para judeus como para gregos. Olha, queridos, que notícia maravilhosa. Olha que Deus poderoso. O apóstolo Paulo está chamando os coríntios, o Senhor está nos chamando para enxergarmos as coisas de cima. Cristo é a sabedoria, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você deve gostar muito também do que está lá em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que frase linda! Primeiro do judeu, depois do grego. Que frase extraordinária!
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os crentes, judeus ou gregos, ouvem essa mensagem e reconhecem que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eles veem o poder de Deus quebrando corações endurecidos e fazendo esse milagre. O milagre de transformar um ímpio em um salvo. O milagre de transformar um incrédulo em um crente. O milagre de transformar um grupo de pessoas comprometidas por toda sorte de pecado em uma igreja local onde Deus habita. Queridos, isso é poder de Deus. Eu estou vendo aqui expressões do poder de Deus. Por isso é tão emocionante cantar sobre a bondade desse Deus poderoso. Com esse grupo aqui é uma manifestação viva desse poder. Deus é mais sábio e mais poderoso do que os seres humanos. E o apóstolo Paulo está sendo irônico no versículo 25. Ele diz: a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, a fraqueza de Deus. Como assim, apóstolo Paulo? Loucura de Deus ou fraqueza de Deus? Uma ironia. Para dizer o seguinte: olha, o dedo mínimo de Deus é mais forte que todos os exércitos de todas as nações. O pensamento mais raso, mais simples de Deus é muito mais complexo e mais profundo e inalcançável do que toda a inteligência humana. E nós vivemos um tempo, queridos, esse texto eu penso que ele tem um alerta para nós. Porque nós vivemos no tempo do encanto da ciência. E não é da agora, só nos últimos 10, 20 anos, já há algumas décadas, não é? Nós temos sido beneficiados por avanços científicos extraordinários. Isso não é um problema. O avanço científico não é um problema. Mas é notório que no nosso tempo existe uma arrogância por causa disso. Uma arrogância que despreza Deus e se apega à inteligência humana, ao que o homem faz. Sendo que Deus dá tantas demonstrações, não é? Da sua superioridade. E a mensagem do Evangelho é uma grande demonstração. Na cruz, Deus foi mais esperto que as suas criaturas, anulando a sabedoria delas. Você volta lá para o livro de Gênesis, você encontra Jacó com toda a sua esperteza. E eu gosto muito de ver no livro de Gênesis como que Deus lida com Jacó, não é? E aí Deus vai e mostra para ele: olha, não é a sua esperteza, a sua vida não vai se basear na sua esperteza, mas na minha sabedoria. Aliás, é a sua fraqueza que vai demonstrar o meu poder. Essa mensagem simples exibe o grande poder e a grande sabedoria de Deus. Queridos, Nietzsche, conhecido, não é? Muito conhecido, ele pertencia a uma família de pregadores. Seu pai era um ministro do Evangelho, da parte da sua mãe também tinham crentes. Mas ele, ao estudar teologia, ele desenvolveu uma profunda aversão à fé cristã. Sabe por quê? Ele descrevia Jesus como um fraco que morreu vergonhosamente numa cruz em absoluto fracasso. Ele não desprezava apenas Jesus, como também a todos aqueles que acreditavam na mensagem do Evangelho. Ele desprezava. Segundo Nietzsche, os cristãos são favoráveis ao sofrimento. Eles desprezam as riquezas e a sabedoria, além de preferirem o fraco ao forte. Para ele, Deus estava morto e Jesus era um insensato. Olha que tolice. Da parte de um homem tão inteligente, mas com tantas tolices, não é? Tantas tolices. Algumas pessoas em nosso tempo dirigem acusações semelhantes contra Cristo. E o cristianismo. Vá no ambiente universitário e prega o Evangelho. Vá lá e pregue o Evangelho. Isso precisa ser feito.
Vários estudantes da nossa igreja têm feito isso, né? Têm tentado fazer isso. Irmãos nossos também. Mas não é fácil. O ambiente universitário é um desafio pregar lá. Por quê? Porque há desprezo. Há desprezo pela mensagem simples do Evangelho. E esse desprezo, ele se apresenta com muita arrogância, não é? Eles dizem, olha, não, esses ensinamentos são ultrapassados. Esses ensinos morais presentes na Bíblia são ultrapassados. E aí os jovens são chamados, então, a terem uma vida, não é, mais elevada, mais esperta, mais para frente. Queridos, quanta tolice. Cuidado, jovens, cuidado. Essa mensagem antiga do Evangelho, aliás, toda a revelação bíblica antiga, testada, provada, ela não é ultrapassada. Pelo contrário, ela é testada e aprovada. Nós temos aqui um chamado, queridos, mais uma vez, para nos apegarmos à mensagem da cruz. Lembrando que a mensagem da cruz não aceita melhoria ou retoque. Nós não temos autorização para tentarmos aperfeiçoar a mensagem do Evangelho para que ela caiba na preferência do ouvinte, de maneira nenhuma. Nós podemos adaptar a forma de apresentação, não é? Nós podemos ser inteligentes e usarmos formas diferentes para que as pessoas entendam. Mas o fato é que ninguém conseguirá conhecer tanto a ponto de não precisar crer. E aqui, já concluindo, eu confesso para os queridos que na minha juventude eu queria conhecer muito. E o meu desejo era conhecer. E eu queria, naquele tempo, se eu pudesse dormir muito pouco para eu poder ler mais. Eu queria ler muitos livros. Eu queria conhecer muito. E com isso eu tinha uma admiração muito grande por aquelas pessoas que, pelo menos, aparentavam grande conhecimento. E eu ficava muito encantado com isso. Mas o fato é que a teologia, o conhecimento de Deus, ela é muito mais transmitida do que ensinada. Teologia não existe conhecimento de Deus teórico. A Bíblia não aceita estudo teórico. Eu estudo muito a Bíblia de maneira teórica, teoricamente. Querido, você não está estudando a Bíblia. Ela não admite isso, ela não aceita isso, porque a Bíblia requer transformação de vida. Porque é a Bíblia que carrega essa mensagem do Evangelho. Conhecer e viver andam juntos na loucura do Evangelho. Conhecimento e vida. Então, o conhecimento teológico, o conhecimento de Deus, não nos separa do povo de Deus, que é a igreja de Deus. O Evangelho não forma tribos, mas une salvos de todos os povos em igrejas locais. A loucura do Evangelho é entendida por uma criança, um idoso, um iletrado, um doutor, desde que eles sejam crentes, desde que eles creiam no Cristo crucificado. Queridos, é por isso aqui nós cantamos que nós amamos a mensagem da cruz. Por isso que nós cantamos. Embora seja uma mensagem escandalosa, mas nós anunciamos essa mensagem e estamos comprometidos com ela, porque nós cremos no Messias que veio, nasceu nesse mundo, se tornou o Deus homem, viveu sem pecado, morreu numa cruz, teve o seu corpo sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltou ao céu e um dia ele voltará e nos encontraremos com ele. É nessa mensagem que nós cremos, embora o mundo a considere loucura, mas nós cremos que é esse Messias que nos salvou, é ele que tem se feito presente na sua igreja e ele se fará presente até o seu retorno. Que o Senhor nos ajude na pregação dessa mensagem, no anúncio dessa mensagem e no entendimento com uma clareza cada vez maior dessa mensagem. Obrigado pela atenção dos irmãos. Pastor Willis.